E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Bom, encerramos o período simples, vamos agora para o período composto, tá? Sempre digo o seguinte, gente, para os alunos, e não adianta. Sabe quando você está estudando em física, não é muito bem, tá? Mas em física a gente estuda assim, acho que é S é igual a S0 mais VT, é alguma coisa assim, sorvete. E aí depois você fala, você não entende aquilo. Não, eu que não entendo, alguns entendem. Você não entende aquilo, aí você fala, não, mas eu vou dar um jeito de fazer o exercício aqui, né? Tem que fazer prova, tal, passar no vestibular, beleza. E aí depois você estuda um treco, aí você fala, nossa, acabou, agora vai começar um conteúdo novo em física, eu vou entender. Aí o professor chega e fala assim, então, agora a gente vai aprender o S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, alguma coisa assim, que é o tal do sorvetão. Aí você fala, mas não tinha acabado isso daqui? Como assim? Agora eu tenho que continuar sabendo aquilo, mas isso... Então, sabe esse ódio mortal que às vezes você tem pela física? Eu sei que muitos de vocês têm pela gramática, né? Porque aqui vai ser a mesma coisa. Então assim, quem gosta de gramática vai tirar de letra. Quem não gosta, eu sei que é chato, porque eu também não gostava lá do S igual a 0 mais VT. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Se você entender período simples, você entende período composto. É a mesma coisa lá na fórmula física. Se você entender a primeira, você entende a que dá sequência, tá? Então, caso você ainda tenha ficado com dúvida com período simples, por favor, volta, tá? Volta lá nas aulas, estuda, porque só vai entender o período composto se entender o período simples. Mas o que é esse período? Por que é chamado de período composto, que a gente já falou? O período simples é quando eu tenho um verbo. Então, tudo gira em torno de um verbo. Um verbo, uma oração. A partir de agora, eu vou ter 2 ou mais verbos e, consequentemente, 2 ou mais orações, formando o período composto. Agora, isso, gente, tem que acontecer até a finalização da ideia. Então, por exemplo... pode ser até o ponto final, tá? O ponto final, não é o ponto final do parágrafo, é o ponto final da linha. Então, ponto final, pode ser que essa ideia se encerre com uma exclamação, com uma interrogação, com reticências, né? Ponto e vírgula não, e vírgula também não, tá? Aí não conta, né? Nem 2 pontos. Então, sempre pensar até fechou aquela ideia, né? Por exemplo, em um parágrafo, às vezes, eu tenho 3 pontos finais, né? Eu tenho 3 fechamentos de ideias naquele parágrafo como um todo. Então, sempre pensar que é até se encerrar aquela ideia. Geralmente, quase sempre com o ponto final, podendo ter outras pontuações, tá? Então aí, primeiro, antes da gente continuar a falar de cada uma, vamos pensar no mapa. Tudo isso daqui é o que você vai estudar agora, tá? Não sofre, não é desesperador, certo? Então, o estudo das orações. O que é o estudo das orações, plural? Então, período composto, né? Se eu tivesse dito da oração, período simples. Então, o estudo das orações, você vai fazer a mesma coisa. Mas agora, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 orações se ligando, e essas orações, né? Vou estabelecer uma relação de coordenação entre si ou de subordinação, tá? As coordenadas são ditas independentes, depois eu explico isso melhor, independentes, e as subordinadas dependentes, tá? Dentro das coordenadas eu posso ter 2 tipos, assindética e sindética. Qual que é a diferença? Gente, muito fácil. A sindética, lembra que esse A, na língua portuguesa, é um prefixo de negação. Então, não síndeto, tá? Que é síndeto, não sindética. Síndeto, para quem não sabe, é uma expressão que vem do latim, do sim, né? Esse sim, SN, que significa conectar, juntar. Então, vem conjunção. Então, a sindética não tem conjunção. É só oração e acabou. Sindética é aquela que tem a conjunção. Ao ter uma conjunção, ela pode ter o quê? Sentidos a serem transmitidos. Interpretação de texto aqui. Eu sempre digo, as sindéticas e adverbiais são interpretação de texto. Não precisa decorar nada, não precisa aprender. É olhar e falar, quis dizer isso. Por quê? Porque daí eu vou ler a frase e falar assim, aquela frase quis transmitir uma ideia de adição. Não, quis transmitir uma ideia de adversidade, né, oposição. Não, foi uma alternância. Não, uma conclusão, uma explicação. Então, eu preciso entender como essas relações se dão, certo? E aí, conhecer as conjunções. Eu não vou listar aqui na nossa aula, e eu nem faço isso quando eu dou aula presencial, quais são as conjunções de cada um. Por quê? Porque vocês têm no material de vocês. Só ir lá no material, no capítulo, por exemplo, começando, né, oração coordenada, tem as conjunções lá. Vou lembrar aqui com vocês praticamente todas. Aditiva, e, né, o e é a nossa conjunção aditiva por excelência, e, nem, não só, mas também, tá? Cuidado com o nem, não escreva assim. Ele não estudou e nem passou, não pode, tá? Por quê? Porque o e já é uma conjunção aditiva, e o nem, pra quem não sabe, é a junção do e não. Quer ver, ó, tira o nem. Ele não estudou e não passou. Ao invés de escrever e não, você pode escrever nem. Então, reitero, e mais não forma nem, certo? Por que eu vou dizer, então, ENEM? Não tô falando do Enem, tá? ENEM, que daí ENEM você tem uma conjunção aqui e outra conjunção aqui, que não, o E já tá ali dentro. Então, não pode, beleza? Então,
aditiva, o e, né, adição afirmativa, o nem, adição negativa, não só fez isso, mas também aquilo. Adversativa, acho que vocês sabem muito bem, né, a gente meio que decora, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, certo? A alternativa estabelece alternância, quando a gente tem que escolher, né? A gente tem que, quando você faz prova alternativa, você tem que escolher uma alternativa correta, ou errada às vezes. Então, vai ser ou, ora, quer, seja, né? Ou faço isso ou faço aquilo, né? Seja pelos problemas políticos, seja pelos problemas financeiros, precisaremos repensar, né, o nosso modo de vida, certo? Então, você tem essas alternâncias, essas escolhas. Conclusivas, vocês usam para encerrar a redação, espero eu, então, portanto, logo, o então muitas vezes é conclusivo, o pois, tem gente que não sabe que o pois pode ser conclusivo, isso aparece às vezes no vestibular, tá? O pois é conclusivo também, aí depende da frase, do contexto. E explicativa, a gente começa falando da excelência, qual que é a conjunção explicativa que a criança de 6, 7 anos sempre fala, você já falou bastante na sua vida. Por quê? Né? Então, explicativa por quê, o pois, que é mais conhecido como explicativo, né? O pois, só a conjunção que também é explicativa, tá? Tem uma meio feinha que é por quanto, certo? Se você já estudou literatura, foi lá pro Padre Antônio Vieira, lá no Barroco, ele usa ela de vez em quando, por quanto, esse por quanto é por quê, é a mesma coisa, tá? Nunca vi ele aparecer em vestibular, certo? Nem concursos, mas vai que aparece, né? É bom saber, mas tem lá no material de vocês, ok? Por outro lado, as orações subordinadas, dependentes. Tenho 3 tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais. Gente, se você estudou já substantivo na vida, adjetivo e advérbio, tá na cara. A oração subordinada substantiva tem valor de substantivo. A oração subordinada adjetiva tem valor de adjetivo. E a tem valor de advérbio, não preciso nem repetir, né? De modo geral, você pode trocar aquela oração por um substantivo, tá? Nem sempre você consegue fazer isso, porque nem sempre existe o substantivo correspondente, tá? A gente vai ver isso lá nas subordinadas. Aí são 6 tipos de substantivas. Subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva, nominal, predicativa e apositiva. Peraí, você não acabou de estudar isso? Subjetiva é sujeito. Objetiva direta, objeto direto. Objetiva indireta, objeto indireto. Complemento nominal, predicativo e aposto. Pronto, se você lembrar dessas relações, você entendeu. Professora, mas quais elementos que estão faltando aqui? Observe que tem 2 que você estudou que não apareceu. Ó, o predicativo tá aqui, tá? Válido sujeito e objeto, aposto tá aqui. Completiva nominal tá aqui, objetiva indireta tá aqui, né? Tudo aqui. Quem que não apareceu aqui? O adjunto nominal e o adjunto adverbial. Onde que eles vão estar? Adjetiva e adverbial. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que sintaticamente funcionam como adjunto adnominal, tá? Vão poder ser de 2 tipos, explicativa e restritiva, certo? E as adverbiais vão poder ser de 9 tipos. Quando a gente chega lá, a pessoa fala assim, meu Deus, 9, como que eu não aguento mais, já estudei tudo isso. São as mais fáceis. Na verdade, as adverbiais e as sindéticas aqui são as mais fáceis, porque é interpretação de texto. Você pode até saber quais são as conjunções que existem aqui, mas quando eu digo assim pra você, João estuda tanto quanto Pedro, o que eu tô fazendo? João estuda tanto quanto Pedro. Comparação. Pronto, é uma oração comparativa. Estudamos a fim de adquirirmos mais conhecimento. Estudamos com o objetivo, com a finalidade de adquirir mais conhecimento, né? Quando eu chegar em casa, te ligo. Você vai me ligar quando? Quando chegar em casa? Tempo, né? Se você não estudar, moleque, você não vai sair de casa, nem pode sair, né? Mas a mãe fazia essas ameaças com vocês, então condicional. Enfim, não vou aqui mapear cada uma, tá? A gente vai falar delas com calma, vai ter aula pra elas, mas é interpretação de texto, tá? Eu diria que as que são mais gramática é a substantiva e a adjetiva. As outras duas aqui, as coordenadas cinéticas e as subordinadas adverbiais, é interpretação de texto. Tanto que essas daqui, né, caem bastante e essas daqui geralmente se alternam, tá? Então é importante prestar atenção nisso. Bom, tudo isso que nós vamos estudar a partir de agora, tranquilo? Esse é o nosso grande mapa para você, que tem gente que gosta de estudar e ir marcando, né? Terminou isso, terminou isso. Então a gente começa falando das coordenadas, certo? Hoje. Então as orações coordenadas, tá? Como o próprio nome já diz, gente, eu gosto que vocês entendam o nome, ó, coordenar. Coordenar é colocar, colocar na mesma ordem. Olha a palavra ordem aqui, se eu tirar acionadas. Colocar na mesma ordem. Significa que hierarquicamente as duas são iguais. Mas o que é isso hierarquicamente, professora? As duas estão completas sintaticamente. Ou seja, eu teria 2 períodos simples se ligando. Você já estudou o período simples. Então eu tenho um período simples completinho, né? Lembrando que o período simples tem que ter predicado.
sujeito, se for oração sem sujeito, pode não ter, né? E ele tem que estar fechadinho. Então, eu tenho um período simples aqui, uma conjunção no meio e um outro período simples aqui. É por isso que elas são independentes. Por quê? Porque se eu tirar a conjunção e colocar um ponto final, elas existiriam sozinhas, tá? Só que essa independência é sintática, ou seja, de sujeito, objeto direto, essas relações. Porque semanticamente, que é sentido, interpretação de texto, é muito difícil as orações serem independentes. Porque se eu tô escrevendo o texto, aí, mas eu posso tirar... Não, às vezes você tira, por mais que ela seja independente sintaticamente, ela tenha sujeito, verbo, complemento e fechou, e possa pôr um ponto, né, e tirar ela do texto, sintaticamente você poderia tirar, porque ela existe sozinha, mas semanticamente não, porque ela faz parte do texto, ela só faz sentido com o texto só faz sentido com ela, né? A parte é o todo, o todo é a parte, tem isso lá na literatura. Então são orações que se unem por intermédio ou não de uma conjunção. Por que, professora, por intermédio ou não de uma conjunção? Com conjunção sindética, não conjunção assindética. Compondo períodos. Trata-se de orações independentes entre si, como eu disse, apesar de serem instauradas novas relações de sentido. Então, elas são independentes sintaticamente, mas instaura-se novas relações de sentido, por quê? Quais são esses sentidos? A interpretação de texto, a semântica, né? São elas aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Beleza até aqui? Tranquilo?